Penso, amados, pode se assentar? A gente vai ler um versículo e depois passear pelo livro de Provérbios, tá? Valores da família. Eu falei um pouquinho dessa mensagem. Terça-feira estive pregando com um amigo, pastor Rafael, lá de Americana, né? Nós nos conhecemos em congressos de jovens, aí participamos junto, ele pediu nossa ajuda, ele ainda era um líder de jovens, depois foi pastor de jovens, depois ele foi pastor de congregação, plantando uma congregação em Americana, e aí a igreja mãe dele chamou ele para ser o pastor, que acho que depois de 23 anos o pastor dele jubilou, e ele voltou a ser o pastor da igreja. Como a congregação dele era perto, ele encerrou a congregação e todo mundo voltou para a igreja mãe, né? Era acho que 2 quilômetros e pouco. Ele voltou e todo mundo foi. E ele é o pastor, acho que faz 4 anos. Foi durante a pandemia, né? Que durante a pandemia foi muito pesado, duro para o pastor dele. O pastor dele até queria continuar mais, mas daí entregou a igreja para que... E a junta da igreja falou nada melhor do que trazer um filho da casa. E eles trouxeram para que o pastor Rafael assumisse. Tem 3 filhos, né? Um deles ministra no louvor através da bateria. A esposa dele é ministra de louvor da igreja. E os outros 2 são pequenininhos, tá? Então, eu trouxe essa palavra sobre família. Lá também está falando esse mês sobre família e valores da família, tá? Deve aí que é interessante, né? Como que ele me recontactou? Né? A gente trabalhou junto ali começo da década de 2000, depois um pouquinho mais com os congressos, junto com o pastor Alex. Eu era coordenador de jovens do Brasil, depois eu fui presidente de jovens do Brasil. E quando eu estava pastoreando jovens aqui, ele me mandou um e-mail. Você acredita? Que e-mail ficou, né? Você já deixou de responder um e-mail? E eu respondi o e-mail dele há 12 anos depois. Pastor, desculpa, seu e-mail ficou na minha caixa lá embaixo e eu estou limpando aqui minha caixa de e-mail e eu estou respondendo. O que você precisar, né, estou à disposição. 12 anos depois ele me respondeu. E eu respondi, né? Já tinha ajudado ele outras vezes e ele me mandou e eu respondi. Não, pastor, uma benção você ter me respondido. Vamos retomar esse contato e vem pregar aqui no tempo de família, né? Vem pregar aqui. Eu vou falar para ele vir pregar aqui em agosto ou setembro. Aí vocês vão conhecer ele, tá? Aí 12 anos depois, tá? Aquelas histórias, 12 anos depois, né? Alguém entra. Você já fez isso? E-mails de 12 acho que é muito, né? Mas o problema não é se responder um e-mail 12 anos depois. O problema é você ter guardado esse e-mail 12 anos depois. Aí você sabe que historiador guarda as coisas, né? Eu tenho salinhas, tenho caixas. Na minha sala aqui tem umas 7 caixas só de coisas assim. Roberto falou, tira essas coisas aí. Pai, nossa, tira todas essas coisas. Eu falei, não, vou tirar, mas não vou jogar fora. Eu vou pôr, tá numa caixa lá, várias coisas, né? Comprei umas caixas nesse Maravilhas do Lar aí e peguei, tá guardadinho ali, né? Minha filha que pega ali de vez em quando algumas coisas e fica mexendo. Ai, pai, olha isso aqui, tal. Aí os valores, né? Família normalmente, amados, é um lugar onde se expressa o amor. É um lugar onde o amor está presente. Nós estamos falando sobre isso, né? Até o devocional, até o Gotas da Palavra que eu coloquei sexta-feira, falava assim, a ordem é amar. A ordem é amar. 2 pessoas se apaixonam, casam, têm filhos, constroem um lar, sonhos, né? E começam a compartilhar a vida. Uma das coisas do casamento, uma das coisas do relacionamento entre 2 pessoas é compartilhar a vida. Eu lembro que o meu pastor, quando ele falava, é você trazendo 2 malas, cada um trazendo uma mala diferente da outra. Às vezes algum
Tem mala com rodinha, outra é uma mala sem alça, sem rodinha, né? Então, e às vezes trazendo, são coisas diferentes, né? Você vem de uma história, o outro vem de outra história, né? E vocês resolvem se fortalecer e compartilhar essa vida juntos, né? E o que faz esse motor funcionar no começo é o amor, ou a paixão, né, que um tem pelo outro, né, que um atendeu ao outro. E dentro disso, a família é o ambiente das melhores emoções, mas às vezes também das piores emoções. Ao mesmo tempo que ela pode ser um lugar de emoções muito boas, agradáveis, que te fortalece, também ela pode ser um lugar de piores emoções, onde os piores sentimentos podem se manifestar. Às vezes você vê alguém desfalecendo na rua, você não vai ficar triste, chateado. Você vai tentar ajudar. Mas vê uns filhos seus desfalecendo. Vê um filho seu desfalecendo às 2, 3 da manhã. O desespero que você tem. Às vezes algum começa a dar até batedeira no coração. É difícil. Porque ali tem sentimento, né? Ali tem algo que você construiu e que te pertence. É difícil. Então, ao mesmo tempo que é um lugar de grandes alegrias, também pode ser um lugar onde as piores emoções podem se manifestar. Se alguém aí te chamar, te xingar ou te falar alguma coisa na rua, você virou a esquina, você esqueceu. Mas vai alguém da tua casa falar alguma coisa, você fica remoendo, passando os dias, remoendo, pensando, mas por que falou isso? Por que pensa isso de mim? Né? Será que eu sou assim? Você até pensa se é assim mesmo. Ou se foi só um momento de raiva, ou um momento de desespero, ou um momento de soltar, né, as suas coisas. De pensando isso. E é interessante esse processo, né? Em casa, nossos familiares nos veem como nós somos. Muitas vezes na rua, fora de casa, ou em algum outro ambiente, você pode até tentar parecer diferente, você pode até demonstrar diferente, né? Alguns que você conhece pode até usar uma máscara, falar, pô, o cara não é assim, mas está se fazendo disso. Mas dentro de casa você não usa máscaras. Dentro de casa você é quem é, como você é, né? Do jeito que você é. E criança, às vezes, até fora, né? Do jeito que é. Deita no sofá. Ali esse dia o João deitou no sofá, aquele pé sujo, né? Outro dia ele estava aqui, não sei que dia ele estava aqui, né? Aí ele estava deitado, acho que deitado aqui no sofazinho. Olha, ele está ali deitado no sofá, olha o pezinho preto dele, né? Que é o que joga bola toda hora, sujo, descalço, como você é, né? E você anda lá descalço. No outro lugar você vai pelo menos colocar uma Havaianas, ou colocar um tênis, colocar você quer ir, às vezes você quer ir de Havaianas, né, em algum lugar, e a sua esposa fala, não, você não vai de Havaianas. Você quer ir de bermuda? Sua esposa fala, não, você não vai de bermuda. Se você for, você não vai comigo. Eu não vou. E às vezes qualquer um lugar simples que você poderia ir, né? Às vezes é uma festa de aniversário da sua família. Se você for, você não vai comigo. Ou eu não vou na festa da sua família. Eu não vou. Né? São coisas assim, são coisas que você pode demonstrar ou tal. Mas em casa, nossos familiares nos veem como nós somos. E muitas vezes a imagem nem sempre é bela, né? Nem sempre é glamurosa. Não é uma imagem de redes sociais, né? É uma imagem de como nós somos realmente, né? Então é interessante alguns processos. O convívio diário, ele ao mesmo tempo que traz vínculo, fortalece, ele pode também trazer, né, desgaste e frustrações.
É família. Família. E às vezes ele pode trazer, né? Eu vi ontem, estava no aniversário, e as cunhadas da moça falando mal dela, assim. Ela fala que ela é meio, acho que os filhos também gostam de esporte, tá? Essa aí, ela não tem nada de feminina, ela só gosta de ir praticando os esportes. Daqui a pouco a moça tá de vestido, assim, um vestido bonito, né, chique, tudo. Daqui a pouco ela tá no futebol de sabão. Falei, essas cunhadas aí tem meia coisa certa também, viu? Mas estão aí metendo a boca, né? Falando aí. E a família? Tem desgaste, tem frustrações, tem gente que você tem que aguentar. Você não escolheu, meu. Né? Gente chata, gente legal, né? Gente bacana, gente... Você tem que aguentar, tá lá, é família. Quem você escolheu, às vezes, você só escolheu um. Você só escolheu uma. E às vezes até outra pessoa, até vem os agregados, e às vezes até os que nasceram de vocês, né? Tem algumas coisas que te irritam. Né? Pode ter. Nossa, mas como precisa ser tão parecido com o pai? Precisa ser tão parecido com a mãe? Né? Não pode ser um pouquinho de cada um? Né? Mas você escolhe, como que fala assim? Filho, você está muito parecido. E com todas as coisas, mas tenta pelo menos pegar um pouquinho das coisas boas da sua mãe. Tenta um pouquinho pegar as coisas boas do seu pai. Está parecido com ele só com as coisas ruins. Está parecido com ela só com as coisas... Tenta um pouquinho, é verdade. Né? Não tem isso? Mas é família. Família tem desgaste, família tem frustrações. No mundo onde somos estimulados muitas vezes a uma satisfação individual, o convívio familiar às vezes pode ser uma pedra de tropeço. Sabe? A gente tem que entender os valores da família. Porque às vezes uma coisa tão prazerosa, tão agradável, né? E de tantos vínculos que nos fortalece, que é a família, que pode nos unir, levar mais longe, se a gente deixar, ela pode ser pedra de tropeço para nós. Sabe? Então temos que tomar cuidado com os valores, com os princípios, com aquilo que é importante, com aquilo que é relevante, com aquilo que eu posso aceitar, com aquilo que eu não posso aceitar. E eu tenho que trabalhar isso no meu coração, trabalhar isso na minha vida. Né? Entretanto, continuamos acreditando nas promessas de Deus. E não devemos desistir da família. Não devemos desistir da família. Ela é a base da nossa vida e é o lugar que Deus quer nos abençoar. O principal lugar onde Deus quer abençoar a nossa vida é na nossa família, é na nossa casa, é no nosso lar. É no nosso lar. Ele é a base da nossa vida. Sabe? É importante sempre reconhecermos que precisamos da igreja também, para nos ajudar, ser parceira, como na educação também, sabe? Para ajudar até nas nossas dificuldades. Jesus quer que nós vivamos uma vida boa, relevante, verdadeira e santa dentro da nossa casa. O versículo que eu separei fora de Provérbios para falar hoje é sobre vida. É João 10:10. João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim, Jesus está dizendo, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você é filho de Deus, você é chamado por Cristo. Olha aí, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então nós temos que perceber que Jesus não quer somente que a gente viva,
mas que a gente vive em abundância. Dos valores da palavra de Deus, dos princípios da palavra de Deus, das heranças da palavra de Deus, sabe? Valorizar a vida, valorizar a família, valorizar o casamento, valorizar a criação dos filhos. É um diálogo, é essencial para a evolução desse relacionamento saudável entre marido e mulher. Uma boa comunicação evita e soluciona conflitos, sabe? E um dos grandes problemas na vida do casal é a comunicação. Um fala uma coisa, o outro entende outra. O outro responde outra coisa, você entende outra totalmente diferente. E às vezes aí gera um conflito. Por isso que às vezes, para evitar conflito, o marido se finge de morto. Finge que não está ouvindo a resposta. Não, tô brincando isso aí. Tô brincando, mas tem caso, hein? Tem caso. Mas tem caso, tô brincando. Ó, a diferença. Vou beber um pouquinho de água. Tá na hora de comprar pão. Tá na hora. Era aí que eu vou sair para comprar um docinho. Pessoal, mas uma das coisas aqui, a diferença básica entre um casal infeliz e feliz está em sua comunicação. Não estou falando de um casal próspero, de um casal verdadeiro ou isso, mas de um casal feliz ou infeliz. A diferença é a boa comunicação. Conversar, ouvir, falar. Mesmo que não tenha respostas. Tem acho que umas 3 semanas pra cá, algumas coisas assim que a minha esposa fala. Ela fala assim, mas você não fala nada? Eu estou te ouvindo. Né? Eu não tenho resposta. Algumas coisas eu não tenho resposta, mas eu estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo. E às vezes, se a sua resposta não é boa, não é agradável, e às vezes é só para falar, às vezes é melhor se calar. Né? E eu falo para ela, eu não tenho a resposta para isso, mas eu estou aqui te ouvindo, pode falar. E às vezes o assunto não é nem sobre a gente, mas eu estou te ouvindo. Né? Estou me comunicando, sem palavras. Eu estou falando assim, uma coisa assim, que às vezes acontece. Né? E é importante que a gente precisa. Né? Aí eu não estou falando de coisa séria, que você precisa decidir, mas às vezes é alguma coisa de uma situação que ela está conversando com você, às vezes ela até quer uma resposta sua. Só que você não tem resposta, você não sabe o que falar, e às vezes a melhor coisa é ouvir. Ou falar, vamos orar. Dá a mão, fala, vamos orar junto. Né? E são coisas simples, sabe? Provérbios, começando o livro de Provérbios. Provérbios 27, 5 a 6. Se você quiser colocar aí, Mateus, aí, bênção. Provérbios 27, 5 a 6. Às vezes ali está diferente um pouquinho, mas não tem problema nenhum. Melhor a repreensão fraca do que o amor encoberto. Franca. Melhor a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. São enganosos. E aqui é uma coisa que a gente tem que aprender. Gente que fala a verdade, né? Para nós, essas pessoas nós não temos que afastar, a gente tem que ter essas pessoas do lado. Aqui eu não estou falando nem só do esposo, do cônjuge, né, da esposa, mas estou falando de pessoas assim que nos ajudam às vezes no casamento. Se você ficar procurando conselho só de quem fala o que você quer, não vai te ajudar no seu casamento. Quem é sincero, quem é franco, quem fala a verdade, quem fala mesmo que você não goste, mesmo que você não queira fazer. Assim, bom pastor, você está falando uma coisa que eu não quero fazer.
no meu casamento. Mas é melhor ter essa pessoa do lado, ouvir essa pessoa, porque hoje talvez você não queira, mas daqui a pouco você quer melhorar. Porque às vezes você vem falar de um problema e a pessoa abre um pouquinho o livro e parece que ela apresenta um espelho para nós, mostrando que o problema é a gente e não é o problema. E às vezes a pessoa tem uma palavra franca. Posso falar real para você? O problema é você. O problema não está nessa situação, o problema está em você. E você precisa melhorar isso. Você é o crente. Você é o cristão. Às vezes. E você é chamado para resolver. Sabe, algumas coisas simples, né? E leais são as feridas de quem ama. Gente que realmente vem, às vezes, dá um cutucão na gente, dá um mexilhão e fala a verdade. Fala o que a gente precisa. E não é porque a pessoa fala que eu tenho que fazer urgentemente. Às vezes, pô, ele tá certo, sai daqui pensando, ele tá certo. Mas eu não consigo fazer isso. Aí orar para Deus. Fala, Senhor, me dê força. Senhor, trabalha nesse coração. Senhor, trabalha na vida do meu cônjuge também, para que me ajude a eu ser assim melhor, a eu ser uma pessoa menos irritada, a eu ser uma pessoa que ouve mais, a eu ser uma pessoa que ajuda, a eu ser uma pessoa que entende melhor. Sabe, ajuda. Melhor é isso do que os beijos de quem engana. Aqui eu estou falando de diversas situações, até fora do casamento. Pô, melhor é alguém no seu trabalho, por exemplo, que fala a verdade para você e chama assim, nem cair de muro, você tem que melhorar isso, tem que melhorar isso, tem que melhorar isso. Nós gostamos do seu trabalho, mas isso aqui está prejudicando. Melhor alguém que fala isso do que alguém que fica batendo nas suas costas e falando mal de você. É alguém que dá abraço todo dia, dá bom dia, dá isso, daquilo, e o dia inteiro tá te prejudicando. Sabe? Ou melhor, é alguém que te fala a verdade do que alguém que fala somente o que você quer ouvir. Né? Ou senta com você só para concordar com seus erros. Valores da família que a gente precisa, né? Valores que a gente precisa gerar. Entender a pessoa que está do nosso lado. Tem até aquele livro, a gente já falou aqui numa das reuniões de casais, né? Acho que 2 vezes vieram gente falar aqui sobre o linguagem do amor. Às vezes a linguagem dela não é a mesma linguagem sua, às vezes a linguagem dele não é a mesma linguagem sua. E às vezes você precisa, né? Aquelas 5 linguagens do amor, dar presentes. Às vezes uma pessoa gosta de receber alguma coisa. Gosta da mesa posta, né? Gosta ali das coisas organizadas, gosta de receber uma lembrança, gosta de ser lembrado. A outra pessoa, às vezes, gosta de fazer as coisas. Eu demonstro meu amor fazendo isso, preparando, deixando tudo em ordem, né? É o servir. Ao invés de dar, é o servir, né? Outra pessoa precisa de um abraço. Às vezes não teve abraço a vida inteira, né? O pai, a mãe só esculhambava, né? Empurrava, vai, já vai levantando, tipo, tucando gado, vai, né? E a pessoa só ia assim, tocando. E às vezes ela quis uma família diferente, onde tinha um abraço, onde tinha um cuidado, onde tinha um beijo de bom dia, onde tinha uma mensagem, né? Onde quando chega, né? Cuida, sabe? Várias coisas que pode ser feito, né? Imagina, bom demais. As coisas. Eu falei isso, eu queria todas as vezes chegar do trabalho, você tirar assim meu tênis, cuidar do meu pé. Eu falei, não gosto de pé. Não gosto de pé. Não gosto de pé. Tô brincando. Não queria não. Não queria não, mas tô brincando. Mas pode, às vezes, né? Tem gente que gosta, né? Massagem no pé, descansar, né? Às vezes, o que eu gosto, às vezes, é ter um momento antes de fazer alguma coisa, né? Que vai durar muito tempo. Antes de fazer alguma coisa que vai durar muito tempo, ou quando chego de uma coisa que durou muito tempo, é colocar as pernas para o ar.
deitar no sofá ao contrário, ou deitar no chão com a perna pro ar, eu gosto. Né? Mas às vezes a minha esposa não gosta de me ver com a perna pro ar. Ou tem louça para lavar, ou tem não sei o que, tem isso aqui, ou tem aquilo ali. São coisas simples da nossa vida, né? Que é necessário. Aí o que eu faço? Quando eu já chego, eu já lavo a louça. E já faço pelo menos o basicão, né? Estou mestre em lavar louça, né? E lavar roupa. Esse ano diminuiu a moça que vai lá em casa, diminuiu que ela também está trabalhando no hospital. Então o básico a gente já vai fazendo, que vem menos dias. E a Ju, mas e já faz rápido. Tá? Mais outra. Além de tocar, às vezes é palavras de afirmação, né? Falar. Tem pessoas que precisam e gostam. Né? Eu fiz um bom trabalho, fala. Fez o almoço. Né? Você comeu 2 pratos, já está simbolizando às vezes que o almoço é bom, né? Mas você tem que falar, nossa, estava muito bom. Né? Tava uma delícia. Esse tempero que você colocou, né? Esse tempero, você tem que falar, mas você comeu. Se você der carne para o João, ele vai comer 3 pratos. Dá uma dificuldade lá, eu chego às vezes do trabalho, né, das escolas, eu chego esse ano, eles todos estão estudando de manhã. Às vezes eu chego das escolas, é quase 1 da tarde. Né? Quase chega 1 da tarde. A Roberta falou assim, tá uma dificuldade para conseguir segurar a mistura para você. Que eles chegam 11h40, tal, daí eles já comem e repetem, tá dificuldade de segurar a mistura para você. Acho que foi quinta-feira, eu comi aquele Rap10, aquele negócio, Rap 10 com abacate e queijo. Esse foi meu almoço, porque não tinha mais comida. Porque faz para 1,5 prato, estão comendo 2. Os esportistas estão comendo demais. Não estão deixando, meu. Outra coisa, né? Focalizar, né? Qualidade de tempo. Dentro da família precisa de tempo. Precisa estar junto. Seu maior ministério é a sua família. Pode falar qualquer outra coisa. Pelo menos nessa igreja a gente não vai falar. Mas o seu maior ministério é a sua família. O seu maior ministério é a sua casa. Não é você fazer um ministério bom dentro da igreja local, em que a sua casa não seja valorizada. A sua casa precisa ser valorizada. Né? A gente entende isso. E a palavra de Deus entende isso. A igreja é um lugar de famílias. E a sua casa precisa ser priorizada. Com qualidade de tempo, com tempo. Eu dedico tanto tempo na igreja, eu preciso dedicar na minha casa também. Sabe? E eu preciso. E não é deixar de servir a igreja, deixar de servir. Não, eu preciso às vezes aumentar o tempo da minha casa. Com qualidade de tempo. Né? Gastar, investir também em passear, em sair, em comer fora de vez em quando. Né? Eu sei que as coisas estão às vezes caras, mas guarda. Eu preciso passear, eu preciso sair com a minha família, eu preciso ter um tempo de qualidade, eu preciso fazer uma coisa gostosa, eu preciso me programar para viajar. Né? Eu preciso fazer isso. Né? Então é importante, sabe? Não é uma coisa que eu tenho que deixar para depois, porque depois está cansado. Depois o tempo passa, depois as oportunidades passam. Para quem tem filhos pequenos, daqui a pouco eles não querem mais sair com a gente. Então aproveita esse tempo, sai para comer. Não dá para comer um lanche artesanal. Vamos sair para comer um bom hot dog. Vamos sair para comer um outro. Tudo tem uma qualidade de preço e de qualidade. E tem coisas que não estão tão caras, mas tem qualidade. Hoje a gente precisa achar, né? Baixa mais uns aplicativos, tem mais tal. O combustível está caro. Quase hoje em dia eu só abasteço em posto de aplicativo. Que me dá pelo menos 15, 10 reais de desconto. Né? Vai vários descontos. Né? O tempo aí que eu ganhava os pontinhos, ganho ainda, né? Só que hoje parece que só pode usar para Uber e sobremesa. Mas muitas vezes
eu guardava um pouquinho lá dos esportes que eu faço e pedia um iFood de uma comida gostosa que as crianças queriam. Então, às vezes, a gente usa isso, né? Uber, quase todos os Uber aí que eu estou pegando é dos exercícios. Eu faço exercício, troco por Uber e uso o... São várias coisinhas que você pode conseguir benefício, sabe? As coisas estão caras, estão difíceis, né? Mas às vezes vale a pena guardar um pouquinho de dinheiro. Faz a programação, né? Ó, separo ali o que eu tenho de gasto no mês, separo o meu dízimo, separo o que eu preciso pagar de alguma coisa, né? Agora daqui a pouco o pessoal está pagando já imposto de renda. Separo também isso e separo minhas coisas. E tenho isso aqui, ó, isso aqui. Né? Eu lembro que há um tempo atrás, quando estava dando aula de 2, 3 horas, uma das escolas pagava as viagens. Trabalho de uma manhã lá, eu pagava as viagens para viajar durante o ano. Né? E agora, uma é quase para esporte. Paga os esportes. Né? Tem que pagar os esportes das crianças. Mas a gente tem que fazer, são coisas da vida. Né? É o que eles desejam, é o que eles gostam, é o que eles querem. É um curto período. Né? Isso vai fazer bem para eles. Fazer bem para a nossa vida. Vai fazer bem para o seu casamento. Viajar, passear, sair, conversar. Sabe? E não precisa nem ser coisas caras. Né? Às vezes você consegue passear no shopping e falar, vamos brincar, né? Vamos passear no shopping, né? Mas vamos brincar, vamos fingir que a gente está com uma venda invisível. Aí você só passeia no shopping, não compra nada, né? E daí já anda lá. Não, tô brincando, é difícil, né? É difícil, é complicado. Esse dia eu entrei no supermercado para comprar uma coisinha lá. E você sai já às vezes com 2 no supermercado. Nossa, eu vi a promoção do ovo caipira, eu vi a promoção não sei o que, né? Então você já sabe mais ou menos o que precisa e vê. E ovo é vida, hein? Lá em casa que tá sem mistura, ovo é vida. Ovo é vida. Provérbios 11, 29. Quem dirige mal a sua casa, acaba sem nada. É isso? 11, 29. O que perturba a sua casa herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração. Né? Na minha tradução quem dirige mal a sua casa, acaba sem nada. Estar sem sua família no final da sua vida é estar sem nada. Porque muitas vezes, às vezes você olha assim, gente, o cara dedicou a vida para o seu trabalho. Passou dos 60, não aparece uma alma penada do trabalho dele para estar do lado dele. A sua família vai estar sempre do seu lado. Não importa o que aconteça. Sua família é a base. Quem dirige mal a sua casa acaba sem nada. Alguns valores que eu separei. Pessoal, vou mais só 8 minutinhos aqui. Vamos ver se pelo menos eu consigo esses valores, tá? Valores, domínio próprio. Provérbios 25, 29. Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio. Domínio. O domínio é importante para quê? É uma temperança e moderação de desejos e apetites. Dominar os seus apetites, dominar os seus desejos, né? De forma sadia. Nós precisamos. Tem uma família, não é só o que eu quero. O que é bom aqui para casa? O que precisa? Às vezes o que eu quero não é nada para isso. Então eu espero o momento que eu tenha condições de ter só aquilo que eu quero. Né? Mas principalmente aqui também, aquilo que não é bom para a família. A importância disso. E até de desejos carnais, eu tenho que controlar. Sabe? Provérbios 14, 17 fala: quem é irritadiço faz tolice, e o homem cheio de astúcia é odiado. Provérbios 16, 32. Melhor é ser longânimo do que herói de guerra,
e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. A paciência é importante e maravilhosa. Para quem é pai ainda de adolescente, melhor ainda. Tem que ensinar. Ensinar a ser tolerante, ensinar a ser longânimo, sabe? Sem ser essa pessoa e tal. Aquele que é irritadiço faz tolice. E o homem cheio de astúcias é odiado. Ao mesmo tempo, né, a gente tem que ter o domínio próprio de todas as coisas. E ajudar a nossa família a entender o propósito de estar unido e o que é melhor para a nossa casa. Caminhar junto. Caminhar junto. Segundo ponto, sabedoria. A sabedoria é uma qualidade que inclui bom senso, atitude e ações corretas. Escutando o outro. A palavra de Deus fala muito sobre ser sábio aquele que escuta, primeiro antes de agir. E muitas vezes um homem sábio é um homem que está calado. Sabe? 2 pontos aqui dentro da sabedoria. Ser uma pessoa ensinável e ser uma pessoa disciplinável. O livro de Provérbios está recheado. Escute e aprende. Em contradição com aquele que fala e fere. O sábio é aquele que escuta e aprende, ao invés do que aquele que fala e fere. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Isso aqui é extraordinário e sensacional. Às vezes a pessoa está machucada, está ferida. Para que você vai falar? Ah, mas eu não te disse isso. Eu já te falei isso sobre sua família. Não precisa mais. Ah, eu já te dei. Não precisa. Sabe? Às vezes a pessoa está tão machucada e ferida. Ao invés de você enfiar a espada, seja aquele que alivia. Seja aquele que limpa as feridas. Seja aquele que ajuda a pessoa a sobreviver. Sabe? O que você disse? Já disse, meu. Você já falou. Ninguém ouviu. Agora ajuda. Dá instrução ao sábio e ele será mais sábio ainda. Ao invés de uma palavra pesada, traz uma palavra de transformação. Disciplinado. Todo que ama a disciplina ama o conhecimento. Mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Sabe? Aquele que odeia que alguém fale para ele alguma coisa que ele precisa melhorar é tolo. Mas aquele que ouve, esse é sábio. E mais 3 pontinhos. Um é a humildade. Tiago 4,6. Deus resiste aos soberbos, mas porém dá graça aos humildes. Dizem que o orgulho é a arte de ver em si mesmo o que os outros não podem ver. O antídoto para esse orgulho é o serviço. Para ser mais humilde dentro de casa, para ser mais humilde no lugar, das coisas que nós precisamos é servir. Servir o outro. Se colocar no mesmo papel. Olhar para a pessoa de modo diferente. Paciência, a gente já falou, né, de ser longânimo. O homem paciente dá prova do seu entendimento. Mas o precipitado revela a sua insensatez. Provérbios 14, 29. Um dos textos de Provérbios fala assim, que aquele que é precipitado peca. Ser paciente na nossa vida, sabe? E por último, ser autêntico. A autenticidade expressa em seu tom de voz, seu comportamento não verbal, seus olhos e postura. Tem algumas vezes que a gente não precisa falar. A gente só precisa ser quem a gente é e demonstrar isso para outras vidas, demonstrar isso para outras pessoas, demonstrar isso para quem está do nosso lado. A pessoa te chama para ser quem você é e te ajudar nesse processo. Amém? Eu queria deixar essa palavra para vocês hoje sobre domínio próprio, sobre paciência, né, sobre humildade, sobre autenticidade, né, sobre valores dentro da família.
Tá? Não esqueçam disso. A sua família é um lugar de bênção. A sua família é o lugar que Deus quer que você manifeste o Evangelho de forma principal e seja um exemplo para outros. Amém?